bom? Daqui a pouco nós vamos fazer aqui um cordão de 3 dobras, eu oro, o pastor Francisco Freitas ora, depois passamos para o pastor Souza e depois a gente dá bênção em nome de Jesus. Deus é Senhor. Isso, vamos lá, Gálatas capítulo 6, ele já é bem conhecido, muita gente conhece. Gálatas capítulo 6, o versículo é o 7, Gálatas 6, 7. Isso, está aqui, eu estava procurando onde é que estava a TV, está aqui atrás, né? Não se engane, ninguém zomba de Deus, ou de Deus ninguém zomba. O que uma pessoa plantar, isso mesmo que colherá. Irmãos, às vezes as pessoas não prestam atenção direitinho nesse versículo. Ele diz: de Deus não se zomba, tudo que o homem planta, o homem colhe. Tem gente preocupada em o que está colhendo, em o que vai colher. Ela tinha que estar preocupada em que vai plantar, porque aquilo que a gente planta é aquilo que a gente colhe. Então muitas vezes nós estamos colhendo algo e às vezes a gente não entende que o Senhor, ele diz: de Deus não se zomba, o que o homem planta e colhe. Então nós temos que procurar entender as coisas de Deus e falar: não, peraí, então eu estou colhendo hoje o que foi plantado ontem, eu vou colher amanhã o que eu plantar hoje. Então eu vou prestar mais atenção naquilo que eu vou plantar. Sabe, irmãos, às vezes você vê que tem muitas pessoas que elas se iludem, porque às vezes a pessoa quer ter uma colheita grande, mas ela não quer plantar da maneira para ter uma colheita grande. Então como é que ela vai ter uma colheita grande se ela não está plantando para ter uma colheita grande? Você vai ver que essa passagem aqui que nós vamos ver agora, em 2 Reis capítulo 4, segundo livro de Reis capítulo 4, você acompanha aí na sua Bíblia, ou você acompanha na tela aqui do lado, ele diz aí, ó, 2 Reis 4, o versículo é o 8. Você vai ver como as coisas vão acontecendo, e ele diz aí, ó: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual convidou para comer pães, e sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este sempre passa por nós, e é um santo homem de Deus. Você vê que ela fazia questão das coisas de Deus, não é, pessoal? Porque ela convidava ele para comer o pão, ele entrava na casa, abençoava a casa. Ela observou, falou que ele era um santo homem de Deus. Aí ela disse: façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Assim, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Quer dizer, você vê, né? Ela olhou para o homem de Deus e ela disse: olha, vamos fazer algo. Na realidade, irmãos, quando ela estava pensando em fazer isso, aquele homem estava indo lá para fazer a obra de Deus. Então, na realidade, ela estava fazendo para Deus, ela estava fazendo para o Senhor. Às vezes isso deve acontecer com o pastor Souza, o pastor Francisco está aqui, fora outros pastores que estão aqui também, que às vezes a pessoa fala assim: pastor, não vai dar para eu tocar domingo. O que a gente pode fazer? Você fala: tudo bem, mas por quê? Porque a pessoa não está tocando para mim, não é para mim que ela está tocando. Às vezes a pessoa fala: pastor, domingo agora eu não vou vir para a igreja, porque a minha prima faz aniversário. Mas não é a mim que ela vem servir no domingo, é a Deus. Ela está dizendo: meu Deus, eu gostaria até de ir na igreja domingo, mas o aniversário da minha prima é mais importante do que eu ir para a
Quer dizer, então, na realidade, irmãos, as pessoas não compreendem que aquilo que elas estão plantando é o que elas vão colher, né? Quantas vezes aqui essa mulher olhou, ela disse: não, peraí, vamos fazer esse quarto para esse homem de Deus, quer dizer, para quando ele vier e tudo ali. Aí no versículo 11 você vê, e sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. E chamando ele, ela se pôs diante dele, porque ele dissera: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fala por ti ao rei, ou ao chefe do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que há de se fazer por ela? E Geazi disse: olha, ela não tem um filho, e o seu marido é velho. Por isso ele chama, e chamando ela, e ela se pôs à porta. Você vê que quando ele perguntou para ela, ao versículo 13: haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei, ao chefe do exército? Quer dizer, na realidade ele estava falando, quer dizer, se for precisar eu falo a respeito disso. Mas ela precisava de muito mais do que isso. Ela precisava de algo de Deus. Ela precisava de um milagre. Você vê que aqui ela diz: olha, ela não tem um filho, seu marido é velho. Olha o versículo 16: e ele disse: esse tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo o que o Eliseu lhe dissera. Você vê, irmãos, muitas vezes acontece, você está fazendo algo, de repente, irmãos, ocorre uma bênção na tua vida. Ocorre. Você vê que ele olhou e ele disse: olha, essa mulher, ela fez esse quarto, o que ela está precisando? Aí eles olharam, ele falou: ela precisa de algo, o chefe do exército precisa de algo. Aí o Geazi falou: olha, eu não tenho um filho. Aí ele falou: então ela vai ter. Quer dizer, o Eliseu estava ligado com Deus, e ali abençoou a vida dele. Não tem gente que não entende o que é uma bênção, não entende o que é uma bênção. Quer dizer, uma bênção, pessoal, muda uma vida, uma bênção muda uma história, uma bênção muda tudo. Quer dizer, quantas vezes essa bênção era disponibilizada, e você vai ver que às vezes tem gente que perde essa bênção, deixa de ter. Você vai entender o que eu estou dizendo. Olha o versículo 18: e crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para se encontrar com seu pai, que estava com os trabalhadores que faziam a colheita, e disse ao seu pai: ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva para sua mãe. E ele o tomou, levou a sua mãe, esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Irmãos, aonde ela deitou esse menino? Na cama do homem de Deus. Que cama era essa? Ela que fez o quarto, ela comprou a cama. Tinha. Quer dizer, ela tinha feito algo. Irmão, tem gente que você tem que correr para algo que fez para Deus, a pessoa não tem nenhuma história de algo que ela fez para Deus. Ela fez. Ela pegou, chegou ali pegou ali, deitou ele na cama, naquela cama que ela comprou. Quando ela comprou, ela não sabia nem que ia ter filho, irmão. Ela não sabia de nada disso. Muitas vezes nós vamos fazendo as coisas para Deus, nós não percebemos. E eu digo para você que hoje, nessa tarde, tem coisa que você fez para Deus, você esqueceu, mas Ele não, você vai ser recompensado. Escuta o que eu estou dizendo para você, porque você fez para Ele, você fez. Quando você fez, quer dizer, você vê que quando ela deitou ele ali na cama, olha o versículo seguinte, e chamou seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado? E ela disse: tudo vai bem. Irmãos,
Ele perguntou: mas por que você vai hoje lá? Então ela tinha 2 dias que ela congregava, que era quando tinha lua nova e quando era sábado. Então ela ia, então ela tinha o quê? Uma rotina. Cuidado com a rotina. Tem gente que perdeu esse culto hoje, pastor, por causa da rotina. Que dia vai ser, pastor? Vai ser segunda-feira. Mas é feriado, né, pastor? É feriado, eu vou. A pessoa tem uma rotina. Quer dizer, quando você quer ser abençoado, você não tem que ter rotina. A palavra de Deus diz que o homem de Deus, a mulher de Deus, as pessoas de Deus têm que entender aonde o vento sopra. Quer dizer, onde o vento vai. Você não tem que ficar com rotina. Quer dizer, às vezes Deus, Ele quer fazer algo, mas a pessoa tem aquela rotina dela. Não, vai ter um culto. Eu lembro que o pastor falava assim: vai vir um pastor americano. Eu não queria nem saber o dia e a hora. Eu falava: que hora que vai ser, que dia que vai ser. Eu já estava lá, eu não queria saber o dia da semana que era, se era isso, se era de madrugada, se não era. Quantas pessoas perdem a bênção? Pastor, porque vai fazer a sexta-feira santa, mas a sexta-feira santa é o dia que a gente vai na tia, né? Então você vai quebrar essa rotina, irmão. Chega. Você vai falar para a tia: eu vou lá sexta-feira santa, eu vou buscar Deus, depois eu venho aqui, dou um beijo na senhora, depois eu vou, aí o domingo de Páscoa, aí a gente se reúne lá. Não, irmãos, ele falou para ela: não é nem lua nova nem sábado, mas ela quebrou a rotina. Se você quer ser abençoado, você tem que aprender isso, irmão. Deus tocou no seu coração para orar, você ora e acabou. Não, eu vou esperar chegar em casa, porque quando eu chegar em casa, aí eu me ajoelho, aí eu oro. Às vezes você vai chegar em casa com tanto sono que você não vai fazer isso. Você devia orar, irmão. Busca Deus. Deus falou contigo, você ouve a Deus, você está ligado com Deus. Quer dizer, naquele momento que Deus está tocando você, Deus está falando. Eu já vi, pastor Souza, a pessoa fala assim: o pastor está falando que vai fazer um jejum, mas não é o meu dia de fazer jejum. Não é, mas o pastor está falando, eu vou fazer, eu vou me unir, eu vou unir a minha fé. Você vê, ele estranhou, porque ele falou: não é sábado e não é lua nova. Mas, irmão, se ela fosse atrás da rotina, o filho dela ia continuar morto. Se ela continuasse com a rotina, se ela continuasse sempre. Você sabe que aconteceu algo comigo? Tem um pastor chamado David Orton, e eu era pastor na cidade de Mauá. Nunca me esqueço. O pastor Jaime falou assim: irmãos, o David Orton vai pregar. Quem que pode receber o David Orton? Era um dia de semana, era uma luta, dia de semana à tarde, e o pessoal falava: é difícil, né? Dia de semana à tarde receber pastor. Eu não lembro se era uma quarta, se era uma sexta. Falei: pastor, eu recebo o David Orton. Irmão, foi uma coisa tão bonita. A igreja saiu evangelizando, a igreja saiu falando de Deus, saiu falando de Jesus, que o americano vai vir. Conclusão, mas deu um povo tão bom na igreja. Irmãos, se tivesse só eu lá, ele começou a pregar. Ele falou uma coisa tão simples, mas eu guardo até hoje o que o David Orton falou. Ele disse: se você está fazendo algo sempre do mesmo jeito, sempre da mesma maneira, esqueça, não vai ter mudança. Não vai ter. Se você fizer algo como você sempre faz, da mesma maneira que você faz, sempre do jeito que você faz, nunca vai ter mudança. Nunca. Por quê? Porque não muda. Irmãos, quantas pessoas elas têm aquele jeito, aquela maneira, e elas não querem mudar, elas não querem agir de outra maneira. Não falam: não, meu Deus, me dirige. Você vê aqui, não era lua nova, não era sábado, mas ela precisava fazer algo diferente. Ela precisava fazer algo realmente que Deus estava mandando. Não sei se você conhece, às vezes a pessoa não veio à tarde porque ela só vem à noite. Se fosse à noite eu iria. Não é à noite, é à tarde, então eu vou à tarde. Se fosse à noite, não, eu só vou à tarde. Não, mas é à noite, então eu vou à noite. Quer dizer, essa rotina muitas pessoas têm perdido. Quer dizer, você vê que ela foi atrás
E conforme ela foi atrás, ele disse aqui, então pôs os arreios na jumenta e disse ao moço: que o animal me anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu então ela, foi ao homem de Deus ao Monte Carmelo. Sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro e disse: vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou os seus pés, mas chegou Geazi para retirá-lo. E disse, porém, ao homem de Deus: deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me revelou. Aqui, irmãos, você vai ver um momento de muita sinceridade nessa mulher. Porque tem gente que até quando ora não é sincero. Pastor, como assim? Tem gente que não é sincero quando ora. Tem gente que não está conseguindo colocar gasolina no carro. Tem gente que não está conseguindo pagar a conta de luz. Não está conseguindo pagar a conta de água. A pessoa está numa situação difícil financeira. Então ela ora: meu Deus, por que isso está me acontecendo? Se ela nunca dá o dízimo e nem a oferta, essa oração não é sincera, não está sendo verdadeira. Por que ela está perguntando por que isso está me acontecendo? Ela não deu o que é de Deus. Ela tinha que estar pedindo perdão. Ela tinha que estar dizendo: Jesus, o Senhor me perdoa, o Senhor, olha, eu preciso muito do Senhor, porque eu não tenho dado ao Senhor o que é do Senhor. Às vezes o pastor pede uma oferta e eu trago uma oferta de Santa Ceia. Às vezes até um morador de rua traz uma oferta maior do que a minha, e o Senhor me dá condições. Então o Senhor me perdoa, eu vou mudar minha vida a partir de hoje. Isso é uma oração sincera, isso é uma oração verdadeira. Quer dizer, quando você vê que essa mulher, ela disse, olha o versículo 29, chegando pois ao homem de Deus, ela disse, pode mudar para essa aí mesmo, ao monte, pegou os seus pés, mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, põe para o 28, ele diz, e diz: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. Olha a oração sincera. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o teu bordão na tua mão e vai. Por quê? Ela foi sincera. A Bíblia não diz que o marido tem que amar sua esposa como Jesus amou a igreja? Diz ou não diz? O marido tem que amar sua esposa como Jesus amou a igreja. Aí a coisa está feia, o negócio está sério, está falando em separar, e ele está lá: por que, meu Deus? Por que, meu Deus? Ele está dizendo: não, meu Deus, isso está acontecendo porque eu fui um cavalo. O Senhor me perdoa, eu vou deixar de ser um cavalo a partir de hoje. O Senhor me perdoa, meu Deus, eu tinha que ter cuidado melhor da minha esposa. Eu tinha que ter... Não, a pessoa não faz uma oração sincera. Quer dizer, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar, a tola destrói. E veio dela chegar e falar: é verdade, meu Deus, quantas vezes eu deixava o meu marido sozinho, ia para casa da minha mãe, ia para casa da minha tia, eu sempre quis cuidar da minha família toda, e o meu marido ficava largado. Meu Deus, me perdoa, me dá. Não, a pessoa não faz essa oração. Ela faz uma oração como se ela estivesse fazendo tudo certo, não sabe o que aconteceu, o que ocorreu. A gente tem que ser sincero, irmão. A gente precisa ser sincero, chegar diante de Deus e falar a verdade. O Senhor diz: honra o teu pai e honra a tua mãe. Eu não honrei, o Senhor me dá uma chance, meu Deus, em nome de Jesus. Quer dizer, essa oração sincera é que vai trazer o resultado. É a oração verdadeira que vai trazer o resultado. Quer dizer, ela chegou e falou: olha, eu falei com o Senhor, eu não pedi o filho, o Senhor me deu, agora morreu. Agora, às vezes falta essa verdade. Às vezes falta essa verdade. Quer dizer, quantas vezes a pessoa ela vai fazer uma oração e outra, às vezes ela conversa com Deus como se Deus estivesse longe. Não, ele diz: fecha a porta do teu aposento, entra lá e conversa com Ele. Lá você vai falar com Ele em secreto e Ele vai te recompensar. Está escrito isso. Quer dizer, quantas vezes nós vamos fazer uma oração, o que Ele quer é sinceridade da gente. O que Ele quer é verdade. Fala: é verdade mesmo, meu Deus, aquela causa que eu recebi, eu tinha que trazer 40 mil na igreja e eu trouxe R$1.000, ainda achei que estava dando muito. Olha agora, meu Deus, eu não tenho nem os 40 mais,
eu não tenho nem os 1000, eu não tenho os 4 que eu tinha dado de dízimo, eu não tenho mais nada, meu Deus. Por quê? Porque eu fiquei com o que é do Senhor. O Senhor me perdoa, em nome de Jesus. Se depender de mim, essa igreja teria fechado. Dependesse de mim, ela teria fechado. Por quê? Porque dependesse de mim, o homem de Deus, o pastor, estava passando fome. Uma vez o cidadão falou para mim: ah, pastor, eu te amo tanto. Eu falei: não, você não me ama não, meu irmão. Você não me ama, você não dá a Deus o que é de Deus. Dependesse de você, a igreja fecha, eu estou passando fome. Como é que você está dizendo que você me ama? Você não me ama não, meu irmão. Isso aí não é amor. Quer dizer, quantas vezes, irmãos, a pessoa tem que fazer o que essa mulher fez? A resposta veio, ó: toca o teu bordão na tua mão, vai. Se encontrares alguém, não te saúde. Se alguém te saudar, não responda, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Aí ele foi, vamos lá, ela foi. Pode virar aí. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. Voltou a encontrar-se com ele e trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. O irmão, estava lá no quarto que ela fez. De Deus não se zomba. Tudo que um homem planta, ele colhe. Você pode ter certeza. Pastor Jaime prega isso há muitos anos. Se você está plantando um caroço de abacate, não espere colher manga. Você não vai colher manga. Você está plantando abacate, você vai comer o quê? Abacate, não adianta. Quantas pessoas você conhece tem uma mágoa? Você fala para a pessoa: irmão, perdoa. Irmão, perdoa. E essa mágoa está dentro da pessoa. Fica com aquele bicho estragado dentro. Daqui a pouco faz um exame, o médico fala: ó, não sei o que é, está ruim. Isso é uma mágoa, é uma tristeza que está aí dentro. Quantas vezes Deus fala com a pessoa que nós não temos que nos preocupar com o dia de amanhã, e a pessoa às vezes fica preocupada: não, o que vai ser, o que vai acontecer, como é que é isso, como é que é aquilo, sabe, irmãos? Então muitas vezes ocorre da gente estar plantando algo e depois nós vamos colher. É uma preocupação, é um medo, é uma ansiedade, é uma falta de confiança que às vezes vem. Não, está amarrado, o meu Deus está comigo, Ele é o Senhor. Você vê que esse quarto que ele entrou era um quarto que não existia, irmão. Isso aqui não existia. Tem algo que ainda não existe, mas Deus vai usar você para fazer, em nome de Jesus. Ainda não existe, e você vai fazer para Ele, e você vai fazer para Ele, você vai fazer para o Senhor. Você vê esse quarto que não existia, essa cama que não existia, agora existe. O filho dela estava lá, e olha o que aconteceu, ó. Pode virar a página aí para nós, ó. Então entrou ele, fechou a porta sobre ambos, orou ao Senhor, subiu e deitou sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou, passeou naquela casa de uma parte para outra, tornou a subir, se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Olha aí, menino, ó. Então chamou Geazi e disse: chama essa Sunamim. Chamou, veio a ele e disse: toma o teu filho. Ela colheu o que ela plantou. Ela colheu o que ela plantou. Irmãos, às vezes você fica vendo, a pessoa despreza as coisas de Deus. Ela não lê a Bíblia, ela não ora, ela não quer saber das coisas de Deus. Ela muitas vezes até a rede social da pessoa, o Facebook é evangelho, o Instagram é evangelho, às vezes o TikTok também é, mas o Zap não é. O Zap não é. O Zap não é cristão, porque o Facebook ela pode mostrar, o Instagram ele pode mostrar, agora o Zap não, porque tem grupo aí, pessoal, que fala palavrão, que fala bobagem, que fala besteira, que fala isso. Não, tudo da gente tem que ser do Senhor, pessoal. Tudo da gente tem que ser do Senhor, toda a nossa vida. Quer dizer, se tem algo que eu tenho que esconder, pregando ontem na igreja isso. Quer dizer, se tem algo, até o missionário pregou, né, no sábado, que Amazias fazia o que era reto, mas não com o coração inteiro. Nosso coração tem que ser inteiro dele,
tem que pertencer ao Senhor. Se tem algo que eu tenho que esconder, é porque é algo que não está bom. Você vê, ela jamais esperava que aquilo que ela estava fazendo para Deus iria resultar para ela, iria resultar, sabe, eu tenho feito essa pergunta para mim mesmo, e posso ajudar você a fazer para você mesmo. O que eu quero? O que tem a ver com Deus? O que eu quero? O que tem a ver com Deus? Pergunto para você, o que tem a ver com Deus o que você quer? O que tem a ver com Deus? Ah, pastor, eu quero ir para a academia, eu vou para a academia. Eu estava vendo, o pastor Michael foi pregar lá, ele fez a nossa vigília lá em Santos. O pastor Michael tem sido muito usado por Deus, e era mais ou menos uma meia-noite, ele chegou tarde, era quase meia-noite, ele veio do Rio de Janeiro de carro, chegou em Santos, ele falou: irmão, onde tem uma academia para a gente poder ir? Eu quero ir na academia, eu quero ir lá. Eu fui com ele, irmãos, eu vi o pastor Michael na academia, eu até filmei ali, para depois mandei para ele. Irmãos, ele na academia, ele puxando lá o ferro, aquela coisa. Vai ver a agenda dele. Você pega a agenda dele, irmão, está forrada a agenda dele de compromisso. Por isso que ele quer se preparar. Ele quer se preparar para isso, para poder aguentar o quê? Aguentar a rotina, aguentar a batalha. Tem gente que quer para a academia, irmão, para ficar assim, ó, passando na frente dos outros, chamando a atenção. Nem na igreja vem. Para que isso? Quer ficar bonito para quem? Quer ficar bonita para quem? Sabe? Quer dizer, sabe quantas pessoas você conhece que vão, quer dizer, eu quero, não é errado ir na academia, eu gosto, você gosta, alguém pode gostar, mas para que é? Para que é? O que Deus tem a ver com isso? Você vai ficar mais forte, a sua igreja vai ter alguém mais forte, ou o mundo vai ter alguém mais forte? Quer dizer, para quem que é? Ah, pastor, eu quero ir para a faculdade, eu quero estudar, mas para quê? Deus vai te dar sabedoria para quê? Para você ser a pessoa que fala: glória a Deus, pastor, eu faço a minha mente, graças a Deus, ela é rápida, a minha, glória a Deus. Mas o que a sua igreja está tendo a ver com isso? Quer dizer, Deus te deu esse dom, e o que adiantou dar esse dom para você? Ah, pastor, eu faço um bolo, o bolo que eu faço todo mundo gosta. Então você faz esse bolo, você chama as vizinhas, você chama os vizinhos e fala: olha, além de comer o bolo, eu quero falar para vocês, Jesus ama vocês e eu quero vocês na igreja comigo domingo. É para isso? Ou não? O que Deus tem a ver com o que eu quero? Sabe, o que a igreja tem a ver? Quer dizer, quantas pessoas você vê, a pessoa quer crescer, ela quer abrir uma empresa, mas por que você quer abrir uma empresa? Para quê? Você já perguntou para o pastor Souza o valor do aluguel aqui? Você quer ser esse empresário para você falar: pastor, esse mês é meu, esse mês o aluguel é meu, só pode ter certeza, eu vou conseguir, Deus vai abençoar. O que Deus tem a ver com o que a gente quer? O que tem a ver? Tem gente que quer um namorado, ainda bem que Deus não deu, porque toda vez que dá, ela dorme com o cara, ela peca. Ainda bem que Deus não deu. Quer dizer, porque vai dar, vai pecar de novo. Quer dizer, ele quer uma namorada, ainda bem que Deus não deu, porque ele vai dormir com ela. Se ele morrer aquela noite, ele vai para o inferno. Então Deus não dá. Quer dizer, quantas coisas a pessoa pede, mas não é para Deus que ela está falando. Porque se ele quer um namorado, se ela quer um namorado, se ele quer uma namorada para santificar, os dois buscar Deus, eu duvido que Deus não dá. Eu duvido que Deus não dá. Se a pessoa quer algo para Deus, quer dizer, você pode ter certeza. Eu vou terminar essa mensagem lá em Lucas capítulo 7. Tem gente que quer prestar um concurso. Ô pastor, eu quero prestar um concurso, eu quero passar, mas para quê? Para você ficar igual um agente secreto lá dentro depois? Não pode falar de Jesus porque os intelectuais não gostam, que as pessoas não querem? Não, isso aí vão ficar rindo da minha cara. Você sabe que o rapaz, quando foi pro exército, o pastor chamou ele e falou assim: você vai para o exército? Você se prepare, você se prepara, porque olha, o negócio não é, o
pessoal tem gente que debocha, você fica firme com Jesus, você não volta até, não, pastor, pode deixar. Aí foi lá um dia, ele chegou lá todo fardado, né? Aí o pastor falou assim: ô irmão, como é que está lá no quartel? Ah, pastor, está tudo bem. Ele falou: mas e aí? Riram muito de você lá? Não. Ele falou: não, pastor, ninguém riu de mim, não. Ninguém debochou que você é crente? Ele falou: não, pastor, não falei para ninguém. Não falou para ninguém. Ninguém vai rir de você, né? Ninguém. O pastor já me pregou. Ele falou, Jesus falou: eu não sou do mundo, como vocês também não são. Nunca ninguém chamou você de estranho. Se chamou é porque você não é desse mundo. Você não bebe quando eles vão beber. Se arrumar uma namorada, você não dorme com ela. Se você arrumar um namorado, você não dorme com ele. Você não fala palavrão. Quer dizer, você é diferente. Quer dizer, eles vão falar: você é estranho, né? Você parece que é desse mundo, mas não é. É isso mesmo, porque você é de Deus. Porque você, às vezes alguém conta uma piada, você não quer acreditar que aquela pessoa está falando uma bobagem tão grande. Você fala: meu Deus, a pessoa deve ser, a pessoa não, mas ele não entendeu. Não é, você não quer acreditar que um homem de Deus, uma mulher de Deus está falando uma bobagem tão grande como essa. Você diz: mas meu Deus, eu nunca esperava. Então, na realidade, irmãos, muitas pessoas querem algo, mas não é para Deus, não é para o Senhor. E muitas vezes, irmãos, tem gente aqui que tem causa para receber. Ainda bem que não recebeu, porque não é fiel a Deus. Você já teria acabado tudo já, ter ido embora. Deus está esperando a pessoa falar: não, eu vou ser fiel a Deus. Deus vai dar e vai multiplicar esse dinheiro em nome de Jesus. Você vai ver. Por quê? Porque muitas bênçãos Deus, ele espera que a pessoa, não é para ele, aquilo não vai ser para ele, aquilo não vai ser para ele. Você vê quantas pessoas você conhece no meio do esporte, tentaram e foram, a torcida da família, a torcida batalhou, conseguiu, entrou no time grande, e que bom, que beleza. A pessoa se afastou de Deus. Antes não tivesse passado naquela peneira lá e estava firme com Jesus até hoje. Quer dizer, a pessoa passou: eu estou todo feliz que o meu filho ganhou uma bolsa lá na Irlanda, glória a Deus, mas aonde ele vai congregar? Não, filho não é loteria, filho não é bilhete que você compra para te dar dinheiro. Você tem que querer os seus filhos firmes com Jesus. Pastor, eu não quero ir embora antes de cada filho meu não ter uma casa. Você devia falar: eu não quero ir embora antes dos meus filhos se converterem, em nome de Jesus. Porque quantas pessoas você vê que ficaram com tudo, perderam tudo. Tem gente que, se você der um saco de ouro para ele de manhã, passa a noite e já não tem mais nada. Quer dizer, quantos irmãos você conhece que não olham mais para a cara do outro, porque o pai e a mãe deixou uma herança, mas não deu o caráter de Cristo para eles, não deu o caráter de Deus para eles. Agora um quer matar o outro, quer dizer, um não olha mais para a cara do outro, um quer matar o outro. Quer dizer, por quê? A preocupação foi deixar algo, mas não deixou Jesus. Nós queremos deixar Jesus para a nossa casa, para a nossa família. Vamos terminar, Lucas capítulo 7, versículo 1. Lucas 7, versículo 1. Olha o que está acontecendo aqui, ele diz, depois de concluir todos esses discursos perante o povo de Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente, quase morrendo. Quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciãos dos judeus, rogando que viessem a curar seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso. Olha, irmão, alguém chegou para Jesus e falou: olha, dá isso para esse homem que ele está pedindo. Por quê? Porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. É isso. Ele que construiu uma sinagoga para o povo de Deus. Eles falaram para Jesus: ajuda ele. Ele nos ajudou. Você vê, pessoal, uma história com Deus. Esse foi o homem que falou
não sou digno que o senhor vá na minha casa, o senhor fala vai, não vai, o senhor tem autoridade. Jesus falando com tanta fé, né? Eu nunca tinha visto tanta fé. Mas esse homem, o que ele fez, irmãos? Nossa, agora, quantas pessoas, irmãos, estão fazendo para Deus? Estão fazendo para algo? Você pode ter certeza, irmão, tudo que a gente faz para Deus. Se o homem hoje fez um computador e criou o computador, mas quem deu a sabedoria para o homem foi Deus. Imagina a memória de Deus como é que não é, pessoal. Tudo que a gente faz para Deus está no coração de Deus. Você pode ter certeza. E às vezes até a pessoa fica chateada porque alguém foi embora antes da hora. Você não deveria ficar, porque foi a única maneira que Deus arrumou de salvar essa pessoa, em nome de Jesus. Até isso Ele foi bom com você. Até isso Ele foi bom com você. Com o tempo você vai entender. Agora, quando a gente faz algo para Deus, pastor, eu estou com uns planos mesmo, um concurso, uma academia, uma faculdade, eu quero fazer. Se Deus estiver nesse plano, você pode ter certeza que você vai conseguir muito mais rápido do que muita gente, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer oração então, vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus. A gente ora. Isso, Deus é Senhor.